Pessoal, boa noite, tudo bem? Aqui é Anderson. Eu tô aqui para esclarecer uma dúvida que todo mundo me pergunta, né? Lá no pessoal do Pacaembu de modelismo, no meu site, no kit de luz, né? Que resistor usar, para qual LED e para qual bateria. O pessoal chega pra mim, eu quero pôr um LED automotivo, eu quero pôr um LED residencial. Eu falei, gente, só esclarecer uma dúvida para vocês. Não existe LED automotivo nem LED residencial. Na verdade, hoje nós temos muitos tipos de LED, mas até 5 anos atrás não tinha essa gama de LEDs que nós temos hoje, principalmente os LEDs brancos, né, de alto brilho, que chegam a iluminar muito, muito forte. Os LEDs, eles são oriundos do diodo, né, até porque a palavra LED significa Light Emitter Diode, né, o que significa, né, diodo emissor de luz. Os LEDs são semicondutores, né? Só uma curiosidade. E a eficiência deles é de 99%, quer dizer, da corrente elétrica que você está aplicando em cima dele, até 99% ele consegue transformar em luz. E os outros 1% é calor, diferente de lâmpada comum. Então, por exemplo, um LED vermelho. Um LED vermelho comum, eles começam. Eles têm na verdade, todos os LEDs têm uma voltagem de trabalho. Só que ninguém especifica. Os fabricantes mandam, mas né, o pessoal, por exemplo, você vai na Santa Efigênia, quer um LED vermelho, quer um LED branco. Eles não passam isso pra gente. Lá no datasheet existe, mas eles não passam. Na verdade, os LEDs têm voltagem de trabalho e corrente. Outra coisa também, né, já falando em corrente, muita gente confunde, né, o pessoal confunde corrente com voltagem. Gente, voltagem, na verdade, tensão. Tensão é uma coisa, corrente é outra, né. A tensão, né, na verdade, é uma diferença de potencial. Eu não vou explicar o que é tensão agora, a diferença entre tensão e corrente, porque não é o foco, isso não é o foco. O foco aqui é LED, né. Então, né, como estava falando anteriormente, né, por exemplo, o LED vermelho, que é o LED mais comum. O mais comum e o que menos gasta, né, o mais econômico. Você tem LED vermelho que eles começam a funcionar a partir de 1,8 volts e com 15 mA de corrente de consumo. Já tem, né, lógico, tem vários tipos de vermelho, né, de alto brilho, já tem de 20 mA, 25 mA. Só para vocês terem uma ideia, um LED de 25 mA já é um LED de consumo alto. Para LED já é uma corrente alta, né? Então, por exemplo, o vermelho, né, a partir de 1,8. O amarelo também, se não me engano, também é 1,8, 1,9. Por exemplo, LED branco eles já funcionam a partir de 2,1 volts, 2,3. Tem LED que funciona até a partir. Eles funcionam com 3 volts para você poder, né? Eles precisam de 3 volts para você estar aplicando para eles poderem funcionar. Só para vocês terem uma ideia. Então, na hora na verdade, eu estou falando, né? Falando de corrente, eu já me atrapalhei aqui. Voltando ao assunto de corrente e tensão. Na verdade, todos os equipamentos elétricos, eles consomem corrente elétrica e não tensão. Muita gente confunde isso. Inclusive, até hoje, tem pessoas que pensam, um chuveiro 110 e um 220, qual gasta mais? O pessoal vai falar que o 220 gasta mais. Na verdade é o inverso, né? Mas também não é o foco aqui agora, não vou aplicar a forma de potência explicando, né, por que gasta mais. Uma outra hora eu faço isso. Bom, voltando ao LED, né? Então, só para uma curiosidade, por que LED ele é mais eficiente que as lâmpadas fluorescente e incandescente? Na verdade, as lâmpadas incandescentes são as lâmpadas mais ineficientes, né? Sendo que 90% da corrente elétrica que elas consomem, 90% é transformada em calor e apenas 10% em luz. As fluorescentes, se eu não me engano, 60% elas transformam em luz e o restante é calor, né? Mas o calor porque também é devido a como a energia é produzida, né? Aqui no caso a lâmpada incandescente é um filamento, está em curto, ele esquenta mesmo, não tem jeito. A incandescente, elas funcionam, o princípio delas me fugiu a palavra agora. Reação em cadeia, né? Então você aplica ela tem um gás, né? Você aplica uma frequência com uma tensão alta dentro do gás. No gás tem moléculas, uma se choca com a outra. Quando se choca, liberam fótons, né? Então se fótons bate libera 2, 4, 8, 8, 16 assim, e assim
por diante. E justamente quando se batem, eles, né, encostam, gera atrito, então por isso que esquenta. Mas não só isso também, a ineficiência também das lâmpadas fluorescentes eu vou explicar nesse gráfico aqui, ó. Aqui nós temos o espectro de luz, que vem desde do ultravioleta até o infravermelho. O que nós enxergamos é só esse pedaço aqui, ó. Para o ser humano, esse pedaço aqui é a luz visível, né? Ou seja, a luz branca, vermelha, né? Assim por diante. Daqui para cá nós não enxergamos e aqui também não enxergamos. E as lâmpadas, tanto as incandescentes quanto as fluorescentes, elas emitem luz nesse espectro aqui também. Então, ou seja, para que você vai gastar luz? Para que você vai gastar energia elétrica emitindo uma frequência de luz que você nem enxerga? Então isso é um desperdício. Então, qual a vantagem do LED? Primeiro, é como a luz é produzida. A forma como a luz é produzida, você não não gera tanto calor, não tem perda de calor, apenas 1%. Na verdade, o LED é uma reação, nem reação química. A tensão, ela pula na verdade, a tensão, a corrente, ela pula de um polo. A tensão, na verdade, ela pula de um polo. É como se fosse, né, equidistantes, né? Aqui no meio é gás. Mas a tensão, ela pula de um polo para o outro, não tem contato físico. E no que ela pula, gera fótons, que é a luz visível do LED. Então o LED ele só gera luz nesse espectro no qual nós enxergamos, né? Então, ou seja, se você não está gastando energia elétrica nesses dois extremos, só com a luz visível, e também com uma forma produzida você tem você tem mais conversão de energia elétrica em forma de luz. Bom, mas vamos lá. Aqui eu vou te mostrar dois cálculos. Na verdade são três cálculos, né? A fórmula mais básica, a forma correta, né? E o tipo das ligações, sem série ou em paralelo. Aqui é o basicão. Então você tem aqui, né? Você tem um resistor. Esse aqui é o símbolo elétrico do LED, né? Inclusive esse aqui é um símbolo de diodo com as flechinhas que indicam que ele emite luz. Então polo positivo e polo negativo. Todos sabem que o LED também ele tem um polo positivo e um lado negativo, né? Não sei se muitos se lembram, acho que já devem ter visto na escola, depende da escola, né? O pessoal ensina ou não. Mas aqui nós temos a famosa lei de Ohm, né? Onde nós temos aqui U é igual a R vezes I. Sendo que U é a voltagem, a tensão. Então a bateria. R é a resistência que você quer achar e a corrente, né? Então eu tirei foto das páginas, né, que eu vou postar no site lá, mas aqui eu só fiz a descrição de o que cada item é. Então aqui que nós vamos fazer, né? Nós precisamos adequar a fórmula para poder se calcular o LED. Então aqui, né, uma equação básica, né? Não chega a ser nem ser equação de segundo grau. Você tem aqui os termos, né? Então, se quando um termo está multiplicando, você passa ele dividindo. Por quê? O que é a voltagem da bateria nós já temos. O R é quem queremos calcular. E o I é a corrente do LED, né? Então, o I aqui está multiplicando, ele passa dividindo. Então, ficou aqui, tá vendo? U dividido por I igual a R. Então, como ficou meio confuso, só fiz uma outra adequação, né? Então, R vai ser igual a U dividido por I. Só isso, tá? Então vamos fazer aqui o cálculo para um LED vermelho. Para um LED vermelho com uma bateria de 12 volts. Mas aí fica a critério de vocês, tá? Bateria de LiPo, de 2S, 3S, só vê a voltagem delas e você só troque aqui os 12 pela voltagem da bateria que você vai querer usar. Eu circulei aqui o do LED, mas vamos usar isso depois. Porque o LED vermelho é de 1,8, tá? O LED branco seria 2,1. Tem LED até com 3 volts, que funciona a partir de 3 volts. Então, dependendo do LED, você tem essa tensão de trabalho aqui. Mas vamos ver isso mais pra frente, tá? Então, o LED vermelho, então eu considerei, na verdade, o LED vermelho, eles variam de consumo, né? Depende do modelo. Desde 15 mA a 25 mA. Então, como eu peguei aqui 20 mA, que é o meio, né? Entre 15 e 25 é o meio, para deixar o negócio mais genérico. Tá, outra coisa, unidade, né?
corrente do LED é 20 mA. 1 mili é uma unidade 1000 vezes menor que 1, né? Então aqui, ó, 1 mili é 1000 vezes menor que 1. Então nós precisamos aqui adequar essa unidade para a gente poder fazer a conta, né? Então até escrever aqui, ó, adequando, né? Como é 1000 vezes menor, opa, fora de foco. Então vamos lá. 20 dividido por 1000 vai dar 0,02 ampere, né? A unidade é ampere, né? Então tá aqui. R vai ser igual a U dividido por I. Né, o R vamos querer achar. Então vamos aqui no caso da bateria de 12 volts. A corrente nós transformamos em 0,02. Então fazendo a conta, pegando os 12 dividido por 0,02, vão dar 600 ohms. Então o seu resistor para esse seu LED tem que ser de 600 ohms, tá? Essa aqui é a forma. Na verdade, essa forma não é que está errado. Eu vou explicar depois, justamente por causa desse fator aqui. O teu LED vai acender, só que ele não vai acender com brilho tão forte quanto deveria. Qual que é o legal desse modo aqui? Você está usando um resistor um pouco maior do que você precisa. Então, se de repente a tua bateria tiver um pico... Tudo bem, a bateria não vai ter pico de tensão, né? Mas... de repente você está numa fonte, aí, alguma coisa que você está na rede elétrica. E a rede elétrica, nós sabemos que a rede elétrica ela oscila. De repente dá um pico de voltagem aí, então você vai garantir que o teu LED não vai se queimar. Com certeza com essa fórmula o teu LED não vai se queimar, tá? Mas essa aqui é a fórmula que eu coloquei, né, que eu falei que seria a básica. A forma correta é agora. Por que forma correta? Porque nesse caso aqui, agora nós iremos levar em conta a voltagem do LED. Mas a fórmula é a mesma. O que você vai fazer? Você vai pegar apenas a voltagem da bateria e subtrair da voltagem do LED, né? Aqui, ó, voltagem do LED, a corrente e a voltagem da bateria. Então aqui embaixo, ó, os 12 volts menos 1,8 do LED, você vai dividir pela corrente. Então 12 menos 1,8 vai dar 10,2. Dividido por 0,02 e ampere, né? Vai dar, ó, 510 ohms. Então desse jeito aqui você vai garantir que em 12 volts o seu LED ele vai acender com o brilho máximo na qual ele deveria acender. Mas porém, foi o que eu falei, né? Se de repente você está em algum... Tudo bem, a bateria, a voltagem não sobe. Mas você está numa fonte, aí de repente você tem um pico na rede, se a voltagem subir, capaz de queimar o LED. Por quê? Se a voltagem subir, você, consequentemente, pela fórmula, a corrente também vai subir. Então de vez circular 20 mA pelo LED, vai circular mais de 20. Voltando, eu ia falar, acabei esquecendo, voltando sobre o assunto do LED, né, de corrente e tensão. O LED ele é um dos poucos componentes que ele admite aplicar uma tensão maior, a da qual ele foi dimensionado para trabalhar. Porém, o que você deve obedecer é apenas a corrente, você só precisa controlar a corrente. Então, a corrente, nesse caso aqui do vermelho, tendo 20 mA, se eu colocar um resistor que vai me garantir que vai sempre circular 20 mA, o LED vai sempre funcionar. Só que é claro, conforme a bateria, a sua voltagem vai diminuindo, a corrente também, consequentemente, vai diminuindo. E, consequentemente, também, o brilho do LED vai diminuir também. Por exemplo, você pode pegar um LED e ligar até em 80 DC, né? A gente está falando DC, né? Não alternado, DC. Vai, 80 volts DC. Desde que você calcule certinho o resistor, não vai ter problema nenhum. O LED vai acender tranquilamente e não vai queimar, tá? Aqui, ó, isso aqui mostra um caso. Isso aqui é um caso de ligação em paralelo. Por que paralelo? Então você tem o polo positivo. Deixa eu fazer um ponto de junção aqui. Você tem o polo positivo e o polo negativo, né? Então você tem o LED. Então aqui você tem um resistor para esse LED e aqui outro resistor para esse LED. Cada um consome 20 mA. Então se eu pegasse aqui a corrente, né, consumindo no total, dá um total de 40. Qual a vantagem desse circuito? Se um LED queimar, que queimar também é um termo genérico, né? Componente, normalmente a gente fala da intenção. Quando se queima é porque abriu. Componente ou ele entra em curto ou ele abre, né? Mas tanto faz se um dos dois, ou se entrar em curto ou se abrir, o outro vai continuar funcionando da mesma forma corretamente sem atrapalhar
o circuito. Aqui já é uma ligação em série. Lembra que eu falei para vocês? Ó, nós temos em paralelo nós temos dois LEDs, né, com 20 mA, o total de 40. Aqui você pode ligar dois LEDs e consumir apenas 20 mA, tá? Porque elas estão ligadas em série, tá vendo? Tá vendo aqui? Nós temos aqui o positivo e o negativo. O positivo de um LED você vai ligar no negativo do outro, ó. Até fiz um desenho aqui, ó, que é o polo positivo, negativo. Polo positivo, negativo. O positivo desse aqui está ligado no negativo desse, né? Então vai sobrar um positivo do... Vou até fazer um corte aqui para não confundir, né? Então vai sobrar um polo positivo de um LED e um negativo de outro. Então você vai calcular o resistor com dois LEDs, né? Com o mesmo brilho, que na qual esses vão acender, só que só consumindo apenas 20 mA, né? Legal, beleza, ó, legal isso aqui, mas qual o problema desse circuito? Se um LED entrar em curto ou abrir, se ele entrar em curto, o LED sequente ele vai acender mais forte. Por quê? Todo componente ele tem uma resistência interna, né? Quando o componente entra em curto, quer dizer que essa resistência ela diminuiu, foi para zero. Então, se aqui deveria ter uma queda de corrente, já não vai ter mais. Vai deixar passar mais corrente do que esse suporta. E, consequentemente, se esse LED entrar em curto, esse também vai queimar. Ou vice-versa, mesmo esse também entrar em curto, o de trás também queima, porque estão ligados em série. Se um deles abrir, queimar e abrir, o outro vai apagar também. Então você vai ter que pegar, né, com um multímetro, ver qual LED que está queimado para você poder fazer a troca e fazer a substituição do componente. Então os dois circuitos têm as suas vantagens e desvantagens, né? Mas vamos para o cálculo, né? Para como você calcula um resistor para esse caso. É a mesma coisa. Você vai pegar o LED, é como se fosse duas pilhas, né? No caso você precisa saber qual a voltagem do LED, então nesse caso aqui é 1,8. Então você vai pegar 1,8 mais 1,8, vai dar 3,6 volts. Então você tem aqui a voltagem do LED, voltagem da bateria e a corrente. É a mesma coisa do caso lá de cima, ó. Voltagem da bateria menos a voltagem do LED. Então os 12 menos os 3,6 dividido por 0,02. 12 menos 3,6, ó, vai dar 8,4. 8,4 dividido por 0,02 deu 420. Ó. Então nesse caso aqui, um resistor de 420 ohms, para você usar os dois LEDs em 12 volts e gastando apenas 20 mA de corrente. Você pode ligar mais LEDs, né? Claro, não tem problema. Só que também você precisa garantir que a sua bateria tem uma tensão maior que na qual a soma de todos os LEDs aí. Bom, pessoal, espero ter ajudado, tá? Vou postar as imagens, né? Eu tirei, né? Escaneei as páginas. Vou postar lá no site lá. Qualquer dúvida, me manda um e-mail, né? No cybercarvalho@gmail.com ou no meu blog mesmo. Tá certo? Um abraço, até mais. Tchau, tchau.